Depois de 15 anos de formado e depois de ter trabalhado em vários locais, eu me sinto muito seguro para dizer e responder essa pergunta: qual é o pior emprego para um arquiteto e para um engenheiro? Sem dúvida nenhuma, trabalhar em prefeituras. Alguns órgãos estaduais também, mas não é a regra. A regra é prefeitura. Eu trabalhei 5 anos em prefeituras, em duas prefeituras municipais e de cidades de médio porte, eu posso te afirmar com bastante propriedade. Eles são os piores empregos que um arquiteto ou um engenheiro podem ter. E eu enumerei 10 razões, eu vou explicar isso rapidamente e imagino que a discussão vai ser bastante interessante. Então, estou expondo a minha opinião e se você trabalha na prefeitura, não se ofenda, mas eu imagino que você, caso trabalhe, vai se identificar comigo e com as informações que eu vou prestar aqui agora. Então, número um, são os piores salários no mercado. Eu não estou falando de um salário baixo, estou falando de algo indigno, ridículo, que compromete a sua sobrevivência. Se você abrir agora os sites de concursos, você vai achar salários aí de 2.000, 2.500, quando muito. É tão humilhante que a diferença para um salário de nível básico, como um motorista, por exemplo, é de apenas 20 a 30% na maioria dos casos. E o que você faz com um salário hoje desse, para um profissional desse nível? Você paga o aluguel de um quarto, sem família, vive de arroz, feijão e farinha e vai trabalhar de bicicleta. Então, para se ter uma ideia, a faxineira do nosso escritório ganha o mesmo que esses valores que eu falei, para trabalhar 3 vezes por semana e durante 3 horas por dia. E os salários desse pessoal que trabalha em prefeitura muitas vezes não são reajustados com os salários de iniciativa privada. Tem gente que, quando assumiu o cargo público, depois que passou em concurso, há 15 anos atrás, ganhava 10 salários mínimos, que em termos atuais seria algo razoável. Mas hoje, por conta da corrosão da inflação e pela falta de correção nesse período, ganha apenas 3. Sem contar que você não tem um FGTS aí para te dar uma equilibrada por ser um serviço público. É realmente ultrajante. Falta de estrutura física. Essa realmente é para acabar. Só quem trabalha em prefeitura para saber o quanto tudo é ruim, de péssima qualidade. As cadeiras, os assentos são sempre velhos, furados e comprometem a ergonomia, né, a sua saúde. As mesas são sempre sujas, velhas, você tem que sempre estar com um paninho porque ninguém limpa. Né? Nem ar-condicionado, esse Brasil calorento, tem. Tem no máximo aquele ventilador anos 80 com uma hélice redonda que faz barulho metálico. Né? É impossível trabalhar com aquilo, conversar com aquilo ligado. E os equipamentos eletrônicos? Né, são os piores e escassos. Então você vai dividir o seu PC com outras pessoas também. E não existe equipe de manutenção eficiente. Faltam também materiais para o básico. Quando eu falo básico, é básico. Por exemplo, situações diárias e corriqueiras como ir ao banheiro, então, às vezes se tornam humilhantes, né? Pela falta de papel higiênico e tudo mais. E você teria que trazer de casa, como já aconteceu comigo. As portas das cabines sanitárias também, às vezes não tem trinco, né? Como que você vai usar? E a sujeira, né? Nem se fala, imundos. Muitas vezes até para beber água você tem que trazer um copo de casa, porque faltam copos descartáveis. Para fazer serviços externos e visitas técnicas, né, de campo, existem poucos veículos para atender toda uma prefeitura. Em geral, são totalmente sucateados. Você vai sair para fazer um levantamento em dia de calor com alguns colegas, aí com calor a 30, 35 graus, e você vai num Uno 2000 sem ar-condicionado com mais 4. É você e mais 4, 5 dentro do Uno. Né? Então é totalmente insalubre. Eu vivi isso demais. Bom, terceiro, não há organização. É engraçado como prefeitura e organização não se combinam, né? Porque não tem ordem para nada. Os arquivos físicos, né, são velhos, mofados e não cabem em todos os processos e projetos que ficam espalhados em caixas por todos os lados. Né? Arquivos eletrônicos são uma bagunça e cada um faz para si uma pasta no computador local. Eu não tenho um servidor e quando tem é muito desorganizado. O servidor de e-mails municipal sempre dá pau, aí você tem que criar um e-mail Gmail, né? Secretaria de Planejamento, sociedade@gmail.com, por exemplo.
Então, eu acho isso uma grande falta de profissionalismo, né? As informações dos processos ficam apenas na cabeça dos funcionários. Até tem aquele registrozinho, né, no papel, aquela coisa primata, né? E às vezes, quando o servidor ele não vai trabalhar, algum servidor morre ou se aposenta, a memória da secretaria está naquela pessoa. É a memória viva do órgão, né? Então isso se perde. Em poucas prefeituras há um software que é básico, né, de gestão de arquivos, datas, processos, retirada de documentos, solicitações. Às vezes o pessoal faz no Excel, né? E ainda há profissionais que se acham donos dos computadores, das mesas, das cadeiras, né? E não compartilham os trabalhos que são da coletividade. Então tem isso também, né? Total falta de profissionalismo. Número 4. Você faz de tudo. Em uma prefeitura, você cria, você projeta, você é o desenhista, você é o analista dos projetos, você é o operador da plotter, você é o topógrafo, porque você vai medir com treino na rua e medir edificações, e você também é o motorista. Então é um grande desvio de função, né? Uma grande desvalorização do profissional de arquitetura e engenharia. Mas é assim que funciona. E se você não quiser, tem outros 500 que querem a sua vaga, né? É uma triste realidade. Número 5. O seu chefe será um Aspone. Então, sabe o Aspone? Aquele assessor que não faz nada? Então, ele vai ser o seu chefe e vai determinar as decisões técnicas do seu setor. Muitas e muitas vezes ele nem é técnico, não tem nenhum curso técnico de segundo grau, como técnico de edificações, e não tem conhecimento da área, né, de sua responsabilidade. Mas ele é do partido político e ganhou o cargo para ajudar o prefeito a ganhar as eleições. Então o que você vai ver são decisões políticas se sobrepondo sobre decisões técnicas. Muitas dessas decisões são absurdas, né? Mas elas atendem ao interesse de um ou de outro, que aí vai se somar ao capital político de quem cedeu e deu essa decisão, né? Número 6. Não há meritocracia. Então, o trabalho em prefeitura é totalmente desestimulante. Não importa o quão dedicado, pontual e profissional você seja, se aparecer uma nova vaga de chefia ou gerência, ela não será sua ou do melhor profissional do setor. Será de alguém do partido ou dos partidos coligados ao prefeito. Por isso, as pessoas trabalham no modo stand-by, né, em marcha lenta, e não há qualquer motivação, seja profissional ou financeira, para que o profissional faça aquele trabalho. Ele não vai fazer com celeridade, muitas vezes, ele não vai fazer com compromisso, né? E é compreensível, né? Muitas vezes. Número 7. Você vai ser cobrado por coisas ou você vai ser cobrado sem que haja nada para fazer. Você vai ficar de mãos atadas. A população do Brasil é extorquida por impostos abusivos, imorais, e ela vai bater na sua porta cobrando o que é direito delas. Então, a sinalização de ruas, a implantação de um redutor de velocidade, o asfaltamento de um bairro, drenagem ou a construção de uma escola. Eles vão te pedir por telefone, por carta, por e-mail, em reuniões públicas e de maneira acalorada. Muitas vezes eles vão achar que você é o culpado, eles não vão conseguir distinguir, né, que você está ali representando um órgão, né, vão te agredir verbalmente e tal. É uma situação bastante tensa e muito desconfortável. Você vai ter que explicar calmamente que não tem dinheiro e que não tem nem projeto e que também não tem nem previsão, se você for sincero. Mas pode ser que o secretário diga para você, ó, vai lá, fala nessa reunião, e representa a gente lá e fala que a gente tem um prazo aí, que nós vamos mandar um técnico fazer um levantamento e que a previsão é dentro de uns um ano e meio para se construir, que a prefeitura não tem dinheiro. Mas você sabe que a maior parte das vezes isso é mentira, né? Podem até mandar o técnico lá só para inglês ver, mas não vão fazer. Então isso acontece demais, né? Isso arrasa com a gente e é muito frustrante. Bom, número 8. Você verá desperdício de dinheiro público. Então você vai ver o secretário municipal contratar projetos de arquitetura e engenharia de pouca complexidade por preços exorbitantes, para não dizer superfaturados, sendo que tudo poderia ser feito internamente e com a mesma qualidade ou até melhor. Há situações em que a empresa se qualifica documentalmente, né, para prestar o serviço e tal, mas não tem a menor capacidade técnica real para fazer. Então você vai ter que corrigir o trabalho da empresa, que ganhou R$ 500.000 para um trabalho que podia ser feito por 60, e você vai ter que fazer um parecer de correções
E aquele parecer que você vai ter que praticamente ensinar o rapaz a fazer o serviço, a empresa. Então, o que é praticamente repassar conhecimento técnico, né? E no final das contas, o projeto pode ser que nem seja executado, como muitas vezes eu vi. Porque com a morosidade pública e com as novas eleições, se muda a administração, existe uma nova direção e muitas vezes a coordenação decide não andar mais com esse projeto, define que ele não é prioridade mais, ele será abandonado, então se perde integralmente o dinheiro gasto e o investimento de tempo que todo mundo trabalhou nisso, né? Mas é assim que se funciona em prefeitura, essas coisas funcionam assim, infelizmente. Número 9, você verá muita corrupção. Então você vai ver pessoalmente o que as TVs e jornais mostram todos os dias nas mídias. A corrupção em órgãos públicos. Você vai ver licenças sendo liberadas de maneira irregular, processos passando na frente de outros, furando fila, porque você sabe que existe um colega que recebe e faz isso. Você vai ver colegas enriquecerem, ostentarem riqueza sem ter uma segunda atividade. E você vai ver pessoas assumirem assim, verbalmente, não, eu recebo propina mesmo porque o salário é baixo. E você vai ver empresas ganharem licitações de maneira ilegal, e processos, editais, licitações feitos de maneira totalmente escandalosa, né? E serviços pagos e não executados, eu vi muito isso. E coisas do gênero, né? É uma atividade para quem tem sangue frio e sabe que não vai se contaminar com isso. E especificamente esse item 9 foi o item que eu estou dizendo agora, de corrupção, foi o que fez com que eu pedisse exoneração, porque a coisa estava de um jeito tão escandaloso e todo mundo conivente com aquilo, e você no meio, sem ganhar nada com isso se tornaria até perigoso, porque você se sabe demais, não participa, as pessoas começam a te olhar estranho, né? Então eu pedi para sair e foi a melhor coisa que eu fiz na vida, tá? Número 10 e derradeiro 10, né? Você vai sujar o seu currículo, né? Então, prefeitura é o tipo de trabalho que você pode até ganhar um certo conhecimento técnico, né? Mas não vai agregar nada no seu currículo. Não é uma vantagem. Na minha opinião, é o contrário, ele te detona. Uma coisa é você ficar com 1 ou 2 anos na prefeitura, né, no começo de carreira, porque você não tinha opção e tal, e vai trabalhando, né, na prefeitura. E até 2 anos, acho que é um tempo tolerável, máximo, tanto de maneira que não queime tanto o seu currículo, quanto que dá tempo aí para você procurar uma outra coisa. E a outra coisa é você ficar de 5 a 10 anos ou mais, e você vai tentar depois uma outra atividade. Simplesmente nenhuma empresa vai querer te contratar. Porque todo mundo sabe o ritmo de trabalho de uma prefeitura. É lento, muitas vezes é sem compromisso, também muitas vezes é sem qualidade. Claro que não é assim para todos, mas o servidor público tem essa fama de ser um mau funcionário. Então, ele chega a hora que quer, sai a hora que quer, nunca dá satisfação de nada. Então, se você ficar muito tempo lá prestando, mesmo que você preste lá um serviço acima da média, é difícil que essa experiência te ajude a conseguir um bom trabalho, salvo, né, raras exceções. Simplesmente porque não tem como comprovar que você foi um bom profissional e você não absorveu esses vícios, né? Não tem como você provar isso. Então eu trabalhei esse período todo em prefeitura e antes de abrir o meu escritório, na qual eu trabalho de 10 anos, eu posso te afirmar, no meu escritório, até por uma questão técnica, eu não contrato ninguém que tenha trabalhado mais de 2 anos em prefeitura. A pessoa vem totalmente viciada, né? E o que eu vi na minha estada nesse serviço público municipal, nesse período, é que apenas 10% dos meus colegas teriam pique, motivação, qualificação para trabalhar para nós. E olhe lá. Bem, claro que isso não é regra, né? Mas eu te garanto que isso é o que mais acontece no Brasil afora. A minha recomendação é nunca trabalhe em uma prefeitura. É uma dica. E se você pensa o contrário, se você tem uma boa experiência em prefeitura, conte aí para nós. Pode ser que a sua cidade seja uma exceção. Pode ser, mas sinceramente acredito que não é não. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo.